Flávio Dino marcou julgamento que pode permitir a punição de torturadores da ditadura. Informação da Juliana Dalpiva lá no ICL Notícias. Vamos trazer aqui para vocês. Enquanto vocês pingam superchats, porque falta só 108, gente. Vamos lá. Da ditadura. Vivi, essa decisão do ministro Flávio Dino de pautar finalmente esse julgamento que tem tanto tempo que se espera que finalmente o judiciário brasileiro discuta o que é o alcance da lei de anistia. Essa discussão está desde 2014, pelo menos, quando entraram os casos do Rubens Paiva, do Rio Centro, que é a argumentação que o Ministério Público Federal está fazendo desde aquela época, e só agora, finalmente, a gente vai ter o Supremo discutindo essa questão. Não vai se discutir se não vale mais a lei de anistia. O que vai se discutir é o seguinte: a lei de anistia não pode ser aplicada em casos de crimes permanentes. Um exemplo de crime permanente, um desaparecimento forçado, a ocultação de cadáver. O caso do Rubens Paiva, o caso de vários desaparecidos da guerrilha do Araguaia. O ministro Dino é relator de um dos casos relativos ao Araguaia, que quer processar o coronel Lício. Tinha o Major Curió também, mas o Curió já morreu, então, como não pode ser processado, continuou por causa do coronel Lício. E aí começa no plenário virtual, dia 13, deve ir até o dia 26, ou seja, nesse período do carnaval. Os ministros votam, colocam os votos no sistema e sai o julgamento. Quando eles discutiram uma coisa antes desse processo, que é a repercussão geral, ou seja, que é o que se decidir desse caso vá para todos os demais casos de desaparecidos. Então, pode impactar a decisão desse julgamento em outros casos ainda de processo que tem com militares vivos para outros desaparecidos. Um caso que ainda não foi pautado é justamente o do Rubens Paiva, mas aí o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda não pautou o mérito. Essa discussão aqui que eu estou falando, isso não significa ainda julgar o coronel Lício, mas a possibilidade de que, finalmente, isso seja possível, né? Então, é um julgamento histórico, muito importante para o Brasil, tem diversas repercussões, mas, para começar, eu acho que para a gente ficar todo mundo na mesma página, esse é um ponto. Agora, eu quero fazer uma ressalva muito importante dia, que Fernandão. eu ouvi da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, na sequência. Você citou a Esquerdogata, vamos falar do BO dela com a polícia? Acredito que sim, Marcos. Ela vai estar presente aí com a Sara e com a Xanda. Acredito que elas vão perguntar e ela vai falar, pelo menos, o lado dela da história. Vamos lá. Com relação a esse julgamento é importante, mas do jeito que ele está, ele também pode dar problema. Por que, Júlio? Então, eu só queria saber se você queria já acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que, veja, o que você colocou é absolutamente fundamental, porque é um crime, é um tipo de crime do qual a família não consegue nem elaborar o luto. Então, especialmente esse caso que você está salientando para ilustrar a questão, é importantíssimo pelo símbolo, é importantíssimo para tudo 108, que a gente quer construir em termos de projeto de nação daqui para frente, mas fiquei curioso para saber, queria que você avançasse nesse raciocínio. Porque a gente dá um passinho para frente, né, Calejão, mas a gente sempre corre o risco de dar uns 2, 3 para trás. Tá. Então, o que acontece? O crime do desaparecimento forçado, ele é um crime permanente. Como o corpo nunca apareceu, esse crime está sendo cometido até hoje, desde o momento em que ele ocorreu lá nos anos 70. O caso do Vladimir Herzog, ele não é um crime permanente, porque é uma execução sumária, né? Ele foi torturado e executado. Então, esse crime foi consumado. Ele não enquadra, mas ele não deixa também de ser um crime contra a humanidade. Porque aí o crime permanente são esses que continuam. Ele não configura dentro de um crime como o do Vladimir Herzog. Eu esqueci agora, instantâneo, né, o assassinato. Uhum. Mas não deixa de ser também no rol dos crimes contra a humanidade, que é a argumentação mais ampla que o Ministério Público faz, federal. O que eles estavam pedindo era que se reconhecesse nos crimes permanentes, mas nos instantâneos também, que é tanto o assassinato quanto o estupro. Então, tem também o caso da Inês Etienne Romeu,
o Ministério Público Federal denunciou o primeiro caso de estupro cometido durante a ditadura, está para ser sentenciado. Eu acompanhei as últimas audiências na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra o estuprador da Inês, que é o Antônio Vaneir, conhecido como Camarão. Esse caso também é muito importante, porque nenhum outro caso de estupro foi processado criminalmente no judiciário por causa da lei de anistia. Então, corre o risco de, ao reconhecer o limite da lei de anistia só para os casos de desaparecidos, outros crimes, como, por exemplo, o do Vladimir Herzog e a questão do caso do estupro contra a Inês, aí não poderem ser julgados, se ficar só para os casos de desaparecidos. Mas a gente tem vários outros militares que cometeram também crimes que são reconhecidos como crimes contra a humanidade. E aí é a ideia original. Estes tipos de crime não podem ser passíveis de lei de anistia, não são já, de acordo com a Corte de Haia e vários outros países que se têm democráticos, que pactuaram dentro de vários acordos de direitos humanos pelo mundo, inclusive o Brasil é signatário de alguns casos. E é parte da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é muito importante que esse julgamento saia, mas que a gente não perca de vista que o que se quer para realmente fazer justiça, senão você vai fazer justiça para uns e não vai fazer para outros. Uhum. Que é eu sei que dentro do judiciário a gente sempre se confronta com isso, né? Com o limite também da justiça. Eu gostaria que a gente andasse todos os passos para frente, e não só um, né? Então, assim, para deixar bem claro, se ficar como tá, o caso do Vladimir Herzog pode não ser julgado. Maravilha, gente, vamos seguir acompanhando. Obrigada por ter trazido essa notícia para a gente. Ontem a gente comentou, mas a gente não tinha os detalhes, Ju, então é importante você ter trazido aqui. E quero lembrar também que na coluna a Juliana tem todos os detalhes lá e a gente segue acompanhando esse caso, que é uma pauta que a Ju persegue, enfim, conhece muito, né, Ju? Então é importante você ter vindo aqui hoje para a gente conversar. Mas eu queria girar a pauta para a gente falar do Bolsonaro, que tem outra notícia importante também, porque ele foi interrogado pela Polícia Federal dentro da Papudinha para prestar informações sobre postagens e falas em que ele fez ataques sem provas à imagem do presidente Lula. O depoimento aconteceu na segunda-feira, comecinho da semana, mas a informação só foi divulgada agora. Um dos pontos investigados é um vídeo publicado no YouTube em março do ano passado, quase um ano, no qual o Bolsonaro vincula Lula ao tráfico de drogas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar desse vídeo. A Polícia Federal também investiga publicações feitas no perfil oficial do ex-presidente, no X, no Twitter, né, antigo Twitter, em que ele usa termos considerados ofensivos, como aquela postagem que associa Lula à cachaça. Juliana, a gente pode esperar o quê depois desse depoimento que aconteceu na segunda-feira? O que a gente pode esperar dessa investigação? Ou algum tipo de punição para Bolsonaro? Vivi, os casos de calúnia, né, queixa-crime de calúnia, no Brasil não costumam prosperar, é muito improvável. A gente que é jornalista com frequência é alvo desse tipo de queixa. Eu sempre acho que é importante que se processe, que se denuncie, né? Eu mesma já infelizmente tive que denunciar ameaças, outro crime que também não vai para frente. Então há um problema de assédio judicial a pessoas que fazem, sobretudo jornalistas, ao fazerem reportagens, acabam sendo alvo desse tipo de caso. Não é a situação desse processo, né? O presidente Lula claramente foi alvo, foi vítima de calúnia. Eu não sei se, em função desse caso está sendo apurado na Polícia Federal, porque geralmente, como nós, né, não temos foro federal na Justiça Federal, isso pode ter uma repercussão, porque tudo anda com mais celeridade e presteza na Justiça Federal, de um modo geral, assim, em comparação com tribunais de primeira instância. Mas eu acho que o mais importante, às vezes, dentro desses casos, Vivi, Calejão, sabe, Will, eu acho que é fazer o confronto, né? Então, assim, ao fazer a denúncia e ao fazer com que o Bolsonaro responda concretamente, me lembra até o momento que o Alexandre de Moraes virou para ele na audiência do caso do golpe mesmo, né, da trama golpista, e perguntou para ele: o senhor tinha provas quando o senhor disse que nós estávamos recebendo... Vamos pingar, gente! Para fraudar as eleições e Lula vai falar com a Daniela na UOL. né? E aí, não vai poder retransmitir, gente.
É que aí ali eu falaria qualquer coisa, foi só uma retórica e não sei. Então, porque o Bolsonaro viveu mais, né, essas décadas que ele está na vida pública, ele viveu de mentir, de ofender, é a arma política deles, usada nas redes sociais. Então, eu acho que a importância desse caso tem a ver com continuar fazendo com que as palavras tenham valor, com que a gente cobre as pessoas pelo que elas dizem, sobretudo pessoas que têm relevância e cargos públicos e ocupam esse espaço de representatividade. As pessoas têm que entender que a fala delas importa, e importa o que elas dizem. Então, se elas estão comprometidas com a verdade, tem uma importância, mas se elas não estão comprometidas, elas precisam ser responsabilizadas. Aqui, a gente, né, como jornalista, a gente sabe isso muito bem, a gente precisa ter muita responsabilidade com cada coisa que é informada, porque é isso, né, na vida pública, para se colocar, é preciso ter responsabilidade. E o Bolsonaro passou todas essas décadas sem ser responsabilizado por nenhum dos absurdos que ele falou. Importantíssimo isso, porque a despeito de ser um preceito elementar das ciências sociais, da ciência política, a direita, e principalmente o bolsonarismo, tem muita dificuldade em entender que palavras ganham ressonância na vida prática. Palavras orientam a forma como o nosso arranjo social se constitui. Então, é de se esperar, quando você tem um presidente da República inepto como esse, que diz que mulher nasceu mulher porque o pai fraquejou no momento da concepção, isso vai aumentar a taxa de feminicídio. Aliás, é um tema que a gente vai tratar ainda no programa de hoje, importantíssimo também. Então, isso que a Ju traz, como eu vejo, William, é o cerne da análise, porque é uma dimensão muito difícil, eles não conseguem. Vamos vingar, gente, 108. É óbvio que isso facilita utilizar o ódio, a misoginia, o racismo, a homofobia como plataforma para fazer política, que é o que a Ju colocou. Agora, no limite, são crimes. Você está se valendo de um expediente criminoso para construir uma persona política, para avançar a sua própria agenda. Então, me parece razoável argumentar que sim, você tem que pagar. Agora, o que a Ju colocou é fato. Via de regra, calúnia, difamação, entende-se que são crimes menores, isso geralmente não dá em nada e tal, mas é importante que o embate simbólico seja feito, é isso que você colocou, e é importante que isso seja posto de uma maneira forte. Sabe, eu bagunçando seu roteiro, o que tem que tá lá, né, esperando resolução é o caso da BIM, o caso das joias, isso está esperando resolução da PGR. Vai denunciar, não vai denunciar, vai ficar muito complicado não denunciar, né? As últimas informações que eu recebi é de que o caso da BIM era o que estava mais perto de finalizar as questões relativas à entrega da denúncia, porque não tem nem como não denunciar. E o caso das joias é que estava um pouco mais enrolado, vamos dizer, a situação de quem vai ser denunciado, por que crime, tinha uma discussão do ponto de vista criminal um pouco mais complicada. Mas esses casos são os casos que podem colocar mais lenha na fogueira dos anos de prisão do Bolsonaro. Essa história das punições do Bolsonaro é importante entender o momento histórico que esse instrumento da imunidade parlamentar foi criado, né? A gente está falando do pós-ditadura militar, onde deputados e senadores eram perseguidos efetivamente por conta das suas posições políticas, eram presos, torturados, etc. O espírito do legislador que escreveu isso na Constituição é esse espírito de proteger o direito à liberdade ideológica, você ter direito a ser de direita, ser de esquerda, ser comunista, ser socialista, ser liberal. Não me parece que tenha sido o intento do legislador, ao criar a imunidade parlamentar, impedir que o deputado fosse punido por exemplo, crimes comuns, como incitação a ódio. E o Bolsonaro se valeu desse momento histórico, logo pós-ditadura militar, nos anos 90, no final dos 80 e nos anos 90, para promover todo tipo de discurso de ódio. E se naquela época o Bolsonaro tivesse sido punido adequadamente por exemplo,
ter falado que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil pessoas, inclusive não ter fuzilado Fernando Henrique Cardoso, o então presidente da República, se ele tivesse sido punido por dizer que filho gay se cura na base da porrada, naquela época, hoje talvez a gente estaria passando por outro processo histórico, que não fosse o Bolsonaro ter sido presidente, ter sido eleito, e a extrema-direita ter a força e a potência que tem no Brasil hoje, porque essa extrema-direita depende de um líder, né, um líder que comande esse movimento que é uma seita. Só é importante lembrar que o Bolsonaro hoje está sendo punido por crime de opinião, o que não é o caso, né? Calúnia, difamação e outros crimes correlatos, na verdade, são uma consequência do Bolsonaro não ter sido punido quando deveria ter sido punido lá nos anos 90, no final dos anos 80, quando já dizia todas essas barbaridades e passou incólume de todos esses processos. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!